É curioso pensar que, no meio de toda essa velocidade que o mundo tem, com tantas novidades tecnológicas surgindo a cada dia que passa, a cada minuto, a cada segundo, a gente acaba esquecendo com uma facilidade quase cruel as origens que sustentam toda essa complexa estrutura que chamamos de modernidade. Quantas vezes você já parou para imaginar que, por trás daquela simples sensação bancária que realiza no aplicativo de celular, existe um emaranhado gigantesco de linhas de código que não foram só escritas há décadas, mas também até hoje continuam sendo as responsáveis para manter tudo isso funcionando sem nem sequer que a gente perceba, como se existisse uma linguagem invisível, sabe? Alguma coisa que move bilhões de dólares, transações, dados e decisões sem que a maioria das pessoas sequer tenha a menor noção da sua existência ou importância. E mais estranho ainda, essa linguagem é constantemente ignorada, esquecida e, digamos de passagem, que é fadada ao esquecimento pela própria comunidade. A mesma comunidade que hoje em dia hypa incessantemente tudo que é novo, brilhante e moderno. Essa linguagem é o COBOL, uma criação que atravessou o tempo, resistiu a várias e várias mudanças, mas que continua praticamente invisível e enterrada sobre uma camada grossa de silêncio e, pior, criada por uma mulher cuja história, apesar da grandiosidade, foi em grande parte apagada da narrativa oficial. Bem, a maior parte pula a introdução ou o que eu vou falar, mas se você chegou até aqui, eu queria pedir um like seu e também, quem sabe, um comentário. Esses estilos de vídeo, por incrível que pareça, dão um trabalho, até porque a gente tem que checar as informações do roteiro para passar um conteúdo digno para vocês. Então apoia aí, vai, pelo menos um likezinho. Grace Hopper não era um código bonito. Grace Hopper nasceu numa época em que as expectativas para uma mulher com ideias inovadoras não eram só limitadas, mas quase inexistentes. Mas ainda assim, ela não apenas ousou sonhar diferente, como também desafiou as convenções da época de maneira impressionante. Enquanto todo mundo mergulhava em uma guerra que exigia máquinas cada vez mais poderosas para cálculos e comunicações, Grace se destacou por não aceitar a complexidade, digamos que absurda da programação da época, mas por imaginar que seria possível humanizar essa interação, tornando a programação mais acessível, mais próxima da linguagem natural que todos nós usamos para nos comunicar. Ela se recusou a aceitar que o código tivesse que ser uma sequência indecifrável de zeros e uns, inacessível para qualquer um que não fosse um expert em matemática ou engenharia. E foi exatamente essa visão que a levou a desenvolver o primeiro compilador, uma espécie de tradutor que permitiria que a linguagem humana fosse compreendida pelos computadores, abrindo caminho para o que conhecemos hoje como linguagens de alto nível. E você pode pensar que isso foi simples, pouco, coisa que qualquer um poderia fazer, mas que ela só deu a sorte de ter feito. Mas na verdade foi muito revolucionário e ao mesmo tempo foi visto como uma loucura, um desvio do que era considerado programação de verdade. Um fato é que para Grace não importava, pois ela sabia que estava construindo as bases para algo muito maior do que ela mesma poderia imaginar. O dia em que a linguagem nasceu. A criação do COBOL não foi um evento isolado ou fácil. Digamos que foi uma batalha contra o ceticismo e a resistência daqueles que olhavam a programação como uma arte obscura reservada para poucos escolhidos. Imagina só a coragem que era necessária para propor uma linguagem que, em vez de ser uma coleção indecifrável de códigos, se parecesse mais com frases, mais com comandos claros, quase uma conversa entre humanos e máquinas. Se pudéssemos escrever algo como: se saldo da conta for menor que zero, exiba a mensagem de fundo insuficiente. Ela imaginava trazendo para o mundo da programação algo que, para quase todo mundo da época, parecia ingênuo ou simplicista demais, mas que no fundo carregava a esperança de tornar a tecnologia mais democrática, mais inclusiva, mais humana. Apesar da rejeição inicial, o COBOL surgiu e logo se tornou o padrão para os sistemas que sustentam bancos, governos e empresas ao redor no mundo todo. Não por ser bonito demais, nem inovador no sentido de novidade passageira, mas por sua confiabilidade e simplicidade, qualidades que resistiram ao teste do tempo e das mudanças absurdas da indústria. Mas, ao contrário de outras linguagens que se tornaram sinônimo de inovação, de criatividade e de movimento constante, o COBOL sempre esteve naquela margem de brilho e reconhecimento que outras linguagens receberam, muitas vezes sendo ignorado ou até ridicularizado por não acompanhar o frenesi das novas tecnologias que prometiam revolucionar tudo a cada semana. Ele não fazia parte das hashtags virais nem de discussões sobre frameworks modinha, e talvez por isso tenha sobrevivido exatamente por ser esquecido, funcionando como sempre, fazendo o que precisava ser feito, sem precisar provar o seu valor a cada instante, criando um bilhão de packages só para não precisar fazer enviá-los. Essa invisibilidade voluntária é a razão do porquê muitos programadores hoje sequer sabem que o COBOL existe. Ou pior, consideram ele muito ultrapassado, uma tecnologia de uma era que já deveria ter sido enterrada, apesar de ainda sustentar sistemas críticos que não podem se dar ao luxo de falhar. Grace Hopper, mesmo tendo sido reconhecida em círculos militares e acadêmicos como uma pioneira, nunca recebeu o lugar de destaque que merecia dentro da história oficial da computação.
e ela faleceu em 1992, sem que seu nome estivesse tão presente na cultura popular quanto deveria. Ela foi uma visionária que quebrou barreiras não apenas técnicas, mas sociais, mostrando que a tecnologia poderia ser moldada para servir pessoas e não o contrário. Mas o mundo, como costuma acontecer, preferiu seguir em frente, absorvido pelo futuro e pelas novidades, esquecendo quem pavimentou o caminho inteiro. Hoje, a ausência dela na maioria das narrativas de tecnologia moderna é uma reflexão sobre como o conhecimento, muitas das vezes, é tardio e insuficiente, especialmente para quem ousa desafiar o sistema. O legado de Grace Hopper vai além da linguagem que ela ajudou a criar. Ela inaugurou uma nova maneira de pensar o código, não apenas como uma ferramenta técnica, mas também como uma forma de comunicação, uma ponte entre pessoas e máquinas que deveria ser acessível a todos. Se hoje falamos tanto em tornar a tecnologia inclusiva, pessoal e principalmente humanizada, devemos agradecer a pioneira que já defendia esses princípios em uma época em que o mundo da computação era quase inacessível, especialmente para as mulheres. Em tempos em que falamos de inteligência artificial e linguagem natural, é quase poético perceber como Grace Hopper estava décadas à frente ao imaginar que a programação poderia ser feita numa linguagem que qualquer pessoa pudesse entender sem barreiras necessárias. No início da década de 60, enquanto o mundo tecnológico ainda estava crescendo em direção a sistemas mais acessíveis, uma necessidade surgiu: a padronização. A era dos computadores proprietários e linguagens exclusivas ameaçava transformar o futuro da computação em um mosaico de incompatibilidades e dependências que prejudicariam o crescimento da indústria. Foi então que, por volta de 61, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo da programação, investindo pesadamente na adoção e padronização do COBOL para garantir a interoperabilidade entre seus sistemas. E isso não foi só técnico, mas política e estratégica, consolidando o COBOL como uma ferramenta vital para a infraestrutura militar, além de acelerar sua adoção em todo o setor público e privado. É interessante refletir como, por trás do sucesso dessa linguagem, tinha também um jogo de interesses que poucos conhecem e que moldou o futuro da tecnologia como conhecemos hoje. Talvez uma das coisas mais assustadoras sobre o COBOL não seja o fato dele ainda estar em uso, mas o motivo pelo qual ele precisa continuar funcionando. A verdade é que muitos dos sistemas escritos em COBOL são tão grandes e tão antigos, tão profundamente enraizados na operação de instituições críticas que simplesmente não podem ser desligados. Não dá para apertar um botão, migrar tudo para Node.js ou Go e sair comemorando como se fosse uma refatoração qualquer. Esses sistemas lidam com bilhões de registros, décadas de lógica de negócio embutido, integrações feitas à mão com hardware obsoleto e documentação muitas vezes não existe. O conhecimento vive preso na cabeça de meia dúzia de veteranos que estão se aposentando ou já se aposentaram. Esses códigos viraram uma espécie de fantasma digital, assombram os porões da infraestrutura global, operando silenciosamente, exigindo respeito, mas sendo ignorados pela maioria. A gente construiu muitas coisas em cima, colocou APIs modernas, UIs bonitas, dashboards e serviços em nuvem. Mas lá no fundo, no coração das operações, ainda tá o COBOL, batendo como um velho motor que ninguém ousa abrir. E quando algo quebra, quando um erro acontece, não tem Stack Overflow, não tem GitHub Copilot, tem pânico, porque quem sabe consertar aquilo já não atende mais o telefone. Esse capítulo da história do COBOL é quase uma metáfora sobre o que acontece quando a gente negligencia as fundações que nos trouxeram até aqui. A gente constrói coisas lindas no alto, mas esquece que elas só ficam em pé porque tem algo lá embaixo segurando. E esse algo às vezes é um programa escrito lá na década de 60. É o tipo de coisa que não entra em curso de programação moderno. Ninguém ensina sobre o legado do Bootcamp, mas tá lá e vai continuar por muito tempo. Avançando para o início dos anos 2000, em um mundo onde tudo era dominado pela explosão da internet e por linguagens modernas e versáteis, o COBOL enfrentou a maior crise de todos os tempos: a escassez de programadores qualificados. A linguagem que por muitas décadas foi ensinada nas universidades passou a ser vista como obsoleta e as gerações mais jovens migraram para linguagens que ofereciam mais visibilidade e oportunidades no mercado. Mas o problema maior surgiu quando essas mesmas instituições que abandonaram o ensino do COBOL lá atrás começaram a enfrentar a difícil tarefa de manter sistemas críticos que continuavam rodando em legados dessa linguagem, principalmente em bancos, seguradoras e governos, causando um gargalo que até hoje afeta grandes corporações. Essa situação cria um paradoxo: a linguagem urgente de profissionais que entendessem uma tecnologia que ninguém mais queria aprender, dando origem a uma demanda rara e altamente valorizada.
mas ao mesmo tempo preocupante para o futuro da infraestrutura global. Enquanto isso tudo acontecia, o COBOL seguia funcionando, mantendo o sistema em pé mesmo sem que ninguém se lembrasse de quem o havia criado. Bom, chegamos agora no fim do vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham conseguido entender a profundidade do assunto que eu falei aqui. Por mais que a história tenha tentado apagar o que ele é muito importante fez, a gente não pode esquecer de forma alguma como o COBOL ainda segura as infraestruturas da sociedade. Bom, mas é isso, valeu e até a próxima.